Fala, nação tricolor, ligada no canal Soberano FC 24 horas. Eu sou o Matheus e no vídeo de hoje a gente traz um panorama completo do São Paulo dentro e fora de campo. Alan prioriza o tricolor e frustra o desejo da diretoria corintiana. Kevin Zenon define seu futuro. São Paulo fecha contrato com o jogador até 2029. Meia do Bahia é monitorado. São Paulo avança na copinha. Tem muito mercado da bola. A situação política e financeira do clube segue no centro das decisões. E a discussão sobre a importância de Luciano volta à tona. Fica até o final porque tem muita informação importante a partir de agora. Antes de seguir, aquele recado rápido de sempre. Deixa o like, se inscreve no canal se ainda não for inscrito e ativa o sininho para não perder nada do que acontece no mundo do tricolor do Morumbi. Agora sim, bora pro vídeo. Começando pelo mercado da bola, a principal novela do momento segue sendo Alan, meio-campista do Flamengo. O jogador continua como prioridade absoluta da diretoria do São Paulo. Mesmo com o Corinthians entrando forte na disputa, Alan deu a palavra ao tricolor e até o momento mantém essa posição, deixando claro que não quer voltar atrás. A proposta do Corinthians agradou bastante o staff do jogador, inclusive financeiramente. Internamente, eles enxergam hoje o rival como um clube mais organizado e estável que o São Paulo. Ainda assim, o compromisso verbal com o tricolor pesou mais. Além disso, o cenário político no São Paulo, com discussões envolvendo possível impeachment e instabilidade administrativa, fez o Corinthians se sentir tratado como plano B. O rival entendeu que não era prioridade real para o atleta e por isso esfriou de vez as conversas. Com isso, o São Paulo passa a ter caminho mais livre na tentativa de fechar a contratação. As conversas com o staff de Alan são consideradas positivas. Bases salariais já foram alinhadas e o grande entrave segue sendo o Flamengo, que dificulta a negociação. O São Paulo insiste, não crava a contratação, mas entende que a saída do Corinthians da disputa fortalece bastante sua posição. E esse assunto puxa diretamente outro ponto importante do mercado, a situação de Alisson. O Corinthians, ao se afastar da negociação por Alan, passou a priorizar a contratação do volante do próprio São Paulo. E aqui existe uma ligação clara entre as duas situações. Caso o tricolor consiga negociar Alisson, seja por venda ou por empréstimo, isso abriria espaço na folha salarial, facilitando uma possível chegada de Alan. O São Paulo, porém, mantém uma postura firme, não pretende liberar o jogador ao rival sem compensação financeira. A prioridade sempre foi a venda direta, mas o clube sabe que o Corinthians não tem liquidez imediata. Para contextualizar, o São Paulo trabalha com valores, aqui apenas como exemplo, algo como queremos 3 milhões, número fictício apenas para ilustrar o cenário. O Corinthians não quer pagar esse valor à vista e tenta estruturar uma engenharia financeira alternativa. O modelo seria parecido com o que o próprio Corinthians já fez recentemente, como no caso do Matheus Pereira, vindo do Fortaleza. Um empréstimo pago, com parcelas mensais, salários assumidos integralmente e uma opção de compra ao final do contrato, abatendo tudo o que foi pago durante o período. Ou seja, aquilo que foi pago no empréstimo e nos salários entra como desconto no valor final da compra. No caso de Alisson, o fator determinante é a vontade do jogador. Ele pediu para sair, deixou claro que quer a transferência e não pretende mais atuar pelo São Paulo enquanto a situação não se resolve. Diante disso, o clube mudou a postura. Se não há interesse nos atletas oferecidos em troca, a exigência passa a ser dinheiro. O São Paulo tenta minimizar prejuízos financeiros em um cenário delicado, sabendo que se trata de um jogador que não quer mais permanecer. Ainda dentro do mercado da bola, o São Paulo monitorava Kevin Zenon, mas o desfecho não será no Morumbi. O jogador está de saída do Boca Juniors e o destino deve ser o futebol europeu, mais especificamente o Alavés, da Espanha. As negociações estão avançadas e próximas de um anúncio oficial. O modelo do negócio é um empréstimo, com opção de compra fixada em 9 milhões de dólares por 100% dos direitos econômicos, além de 1 milhão de euros pagos apenas pelo empréstimo. A decisão final está nas mãos do atleta, mas a tendência é que ele aceite a proposta. O São Paulo sempre soube da dificuldade, já que Zenon é muito valorizado, e competir com clubes europeus mesmo de menor expressão se torna inviável, ainda mais com o euro em jogo. Seguindo no mercado, surge também o nome de Caule, do Bahia. A informação inicial foi divulgada por André Hernan e confirmada em apuração própria. Importante deixar claro, não houve proposta oficial no papel. O que existiu foi uma proposta verbal, intermediada pelo staff do jogador. Caule não foi indicação de Hernan Crespo. O nome surgiu através do departamento de scout do São Paulo, como uma oportunidade de mercado. O jogador, de 30 anos, não foi titular absoluto na última temporada pelo Bahia e também não projeta esse status para o ano atual. Ainda assim, teve grande destaque há cerca de 2 anos, quando chamou a atenção no Brasileirão e chegou a despertar interesse do Palmeiras, que cogitou pagar alto por sua contratação na época. O São Paulo fez contato com o staff e encontrou receptividade. Caule demonstrou vontade de vestir a camisa tricolor, atuar em um clube grande, jogar na capital paulista e disputar a Copa Sul-Americana. Além disso, havia a perspectiva de brigar por titularidade, algo que ele perdeu no Bahia sob o comando de Rogério Ceni. A ideia do São Paulo era uma negociação criativa, empréstimo com opção de compra, justamente porque o clube não tem caixa para um investimento alto neste momento. O staff viu a proposta com bons olhos. Porém, quando a conversa chegou ao Bahia, a resposta foi dura. O clube recusou qualquer possibilidade nesse modelo e fez uma pedida considerada fora da realidade, 10 milhões de euros, algo em torno de 62 milhões de reais. Internamente, a leitura é clara.
Essa pedida não foi uma negociação real, mas sim um recado direto de que o Bahia não quer vender, a não ser que em definitivo e por valores muito altos. O fato do clube fazer parte do Grupo City, conhecido por sua rigidez e organização nas negociações, reforça ainda mais esse cenário. Hoje a negociação é vista como extremamente difícil, quase descartada, a não ser que haja uma mudança radical de postura. Nos bastidores políticos e financeiros, o São Paulo vive dias decisivos após a venda de Rodriguinho para Red Bull Bragantino. Vale corrigir uma informação importante. O valor não foi de 3 milhões de dólares à vista, são 2,5 milhões de dólares pagos imediatamente, com mais 500 mil dólares a serem quitados posteriormente, conforme o acordo. Esse dinheiro, que entra no caixa em até 30 dias, tem destino praticamente definido. A prioridade da gestão de Arrim Assis é ajustar o fluxo de caixa, colocar salários em dia, pagar pendências e trazer estabilidade ao ambiente interno. A leitura é clara: não existe rendimento esportivo sem tranquilidade fora de campo. Não há promessas de soluções milagrosas, e sim um plano gradual, dentro da realidade do clube. A saída de Rodriguinho aconteceu porque a renovação não foi tratada como prioridade no tempo certo. O São Paulo manteve 20% dos direitos econômicos, apostando em uma futura valorização. Apesar das especulações, esse dinheiro não será usado para reforços agora. O foco é financeiro, não esportivo neste momento. Outra novela que ganhou força envolve Marcos Antônio e o Flamengo. Apesar do otimismo da imprensa rubro-negra, o São Paulo é categórico. Não pretende negociar o jogador, a não ser por valores considerados astronômicos. Internamente, Marcos Antônio é tratado como peça central do elenco, camisa 8, fundamental no projeto esportivo. O clube nega qualquer tratativa formal e reforça que não existe brecha jurídica para negociação sem seu aval. Do lado do atleta, a postura é elogiada. Diferente de outros casos, Marcos Antônio não pediu para sair, não criou instabilidade e segue treinando normalmente, com o mesmo nível de comprometimento. Quando questionado, foi direto: se houver interesse, que conversem com o São Paulo. Até agora não há valores na mesa, apenas expectativa de um lado e negativa firme do outro. Saindo do mercado e entrando nas renovações, o São Paulo acertou nos últimos dias a renovação de contrato de um jogador até 2029. Agora, entrando nos detalhes, trata-se do zagueiro Igão. O novo vínculo já foi publicado no BID da CBF, oficializando o acordo. O contrato anterior era válido apenas até o fim deste ano. Como de praxe, houve aumento salarial e valorização da multa rescisória, que agora está fixada em 60 milhões de euros para clubes do exterior. Internamente, o movimento é visto como estratégico para proteger um ativo importante. No ano passado, Igão passou a maior parte do tempo no Sub-20, apesar de já ter estreado no profissional em 2024, ainda sob o comando de Luiz Subeldia, mas acabou sendo pouco utilizado. Essa renovação se soma a outras movimentações em Cotia. O São Paulo já renovou com Rian Francisco até 2029 e trabalha na renovação de Felipe Negruti, que deve seguir o mesmo padrão. Igão, com apenas 18 anos, é tratado como uma das grandes promessas da base, e a tendência é que seja integrado em definitivo ao elenco profissional nesta temporada, treinando regularmente no CT da Barra Funda, agora sob a avaliação de Hernan Crespo. E o São Paulo segue firme na briga pelo título da Copinha 2026. Numa noite emocionante em Sorocaba, o tricolor venceu o Botafogo por 3-1 e garantiu sua vaga nas semifinais da Copa São Paulo de Futebol Júnior, com uma atuação de muita garra e gols espetaculares no final da partida. O jogo começou com muita disputa e poucas chances claras, mas foi o São Paulo que conseguiu abrir o placar no fim do primeiro tempo. Aos 45 minutos, o jovem Jorginey se antecipou na área e, com um desvio de cabeça, colocou o tricolor em vantagem. Logo no começo do segundo tempo, o Botafogo igualou o placar com um lindo gol de voleio de Arthur Isaac, empurrando o jogo para um ritmo ainda mais intenso. Mas o São Paulo não se abateu. Aos 38 minutos da etapa final, Matheus Menezes aproveitou um rebote e empurrou para o fundo das redes, recolocando o tricolor na frente e incendiando a torcida. E como se não bastasse, nos acréscimos, o atacante Paulinho soltou um chutaço de antes do meio-campo, aproveitando que o goleiro adversário estava fora da meta e fechou a conta com essa pintura para selar o 3-1 que garantiu a classificação. Que golaço, meus amigos! Esse moleque é muito bom de bola. Com esse resultado, o São Paulo segue vivo na busca pelo sonho do Hexa da Copinha. Nas semifinais, o tricolor vai enfrentar o Ibrachina, que surpreendeu e eliminou o Palmeiras nos pênaltis, num duelo que promete ser eletrizante. A torcida pode se preparar, porque o São Paulo está cada vez mais perto de mais uma decisão histórica na maior competição de base do Brasil. E nas redes sociais surgiu uma discussão sobre o Luciano. A relação com a torcida sempre foi intensa, marcada por altos e baixos, críticas e apoio. Muito se falou sobre uma possível saída, mas o atacante deixou claro que quer cumprir o contrato, mesmo sem garantir permanência até o fim.
E quando os números entram na conversa, o peso é enorme. Luciano soma mais de 100 gols com a camisa do São Paulo, sendo 67 gols decisivos, aqueles que garantiram empates ou vitórias. Entre os mais marcantes, o gol na final do Paulista de 2021 contra o Palmeiras, no Morumbi, quando marcou o segundo gol da vitória por 2-0. Outro momento emblemático foi em 2023, contra o Corinthians, em Itaquera, no jogo de ida da semifinal da Copa do Brasil. Luciano marca o gol, chuta a bandeirinha em comemoração, em um gesto emblemático, e mantém o São Paulo vivo para o jogo de volta no Morumbi, onde aconteceria a famosa mágica de Lucas Moura. O gol decisivo mais recente veio contra o São Bernardo na última semana, em um chute espetacular que garantiu mais 3 pontos ao tricolor. Ao todo, em 38 oportunidades, Luciano foi diretamente responsável por pontos. Foram 32 pontos conquistados com gols decisivos do atacante. Os números por temporada reforçam ainda mais. 2020, 38 jogos, 21 gols e 7 assistências. 2021, 39 jogos, 10 gols e 2 assistências. 2022, 59 jogos, 21 gols e 4 assistências. 2023, 65 jogos, 15 gols e 8 assistências. 2024, 60 jogos, 18 gols e 2 assistências. Última temporada, 56 jogos, 16 gols e 7 assistências. Luciano esteve entre os artilheiros do clube em praticamente todas as temporadas, sendo o principal goleador no ano passado. Agora eu quero saber de você. Alan ainda é um bom nome para o São Paulo? Luciano é decisivo ou não? Qual posição você acha que hoje é a mais carente do elenco? E como o clube deve agir nesse mercado? Se gostou, deixa o like, comenta, compartilha e ajuda a fortalecer o canal. Tamo junto, forte abraço e até o próximo vídeo. E, como sempre, vamos São Paulo!